Fala galera, nós estamos de volta para fazer mais uma gravação de uma série de vídeos e iremos trazer dessa vez para o nosso canal um conteúdo novo de uma linguagem que até então a gente não tem nada em nosso canal, ok? Nós vamos desenvolver uma API bem básica em Node.js. Por que eu resolvi gravar essa série de vídeos? Recentemente eu estou sendo o tutor ali, o mentor de algumas pessoas que estão iniciando na programação, ok? É algo que eu gosto de fazer muito. Então eu estou vendo uma certa dificuldade de eu encontrar materiais que já estejam prontos na internet, quer seja no YouTube ou em qualquer outra plataforma, para poder tentar explicar para essas pessoas o básico de como funciona, o que é um back, o que é um front. Eu não vou trazer aqui um conteúdo bem aprofundado, mas eu vou tentar trazer pelo menos esse entendimento inicial de como funciona um pouco a questão da internet, o que é um front-end, o que é um back-end, ok? E através de alguns exemplos e através desta API usando o Node, se você está começando agora, você vai conseguir ter uma percepção, acredito eu, um pouquinho melhor. Ok? Então nós vamos desenvolver uma API, ok? De onde nós vamos fazer um CRUD, que para quem não sabe, o CRUD são algumas etapas básicas que todo e qualquer sistema possui, que é onde a gente cria um determinado registro dentro de uma plataforma, onde a gente atualiza, onde a gente exclui, quando a gente vê todos os registros e também quando a gente visualiza somente um registro. Por exemplo, digamos que nós temos um sistema dentro de uma empresa que é responsável por gerenciar o estoque. O que é isso? É um cenário bem básico. Você vai em uma papelaria, provavelmente aquela papelaria, eles têm um sistema onde eles salvam lá todas as mercadorias que eles têm. Por exemplo, eles têm, só um exemplo, 10 cadernos de 12 matérias, ele tem 10 caixas de lapiseira, ele tem 5 caixas de canetas. Então, antes você teria que anotar tudo isso no papel. Hoje a gente desenvolve os sistemas para que fique mais automatizado e a gente consiga manipular esses dados mais facilmente, ok? Então, para esse sistema funcionar, desse cenário hipotético que eu estou trazendo para vocês, de uma papelaria, nós precisamos informar para o sistema quais os produtos, quais as mercadorias a gente tem. Então, a gente precisa primeiramente cadastrar uma caneta. O que a gente faz? A gente cadastrou uma caneta. Se eu quero ver todas as canetas que eu tenho, a gente vai precisar listar todas as canetas, certo? Por exemplo, ó, o CRUD, o C é de Create, certo? Onde a gente vai cadastrar, criar um produto. O R é de Read, né? Que vai ler. O que é ler? É exibir, certo? Vai exibir uma determinada caneta, ok? Tem o U é de Update. É o que você vai atualizar. Você tem uma caneta, só que por algum motivo ela alterou de preço. Então você vai naquela caneta específica e altera o preço dela. E o D é de Delete. Você não tem mais aquela caneta na sua loja, você vai lá e exclui aquele registro. Ok? Então nós vamos fazer isso na nossa API e nós vamos, é bem básico, como eu disse, sem muita regra de negócio, ok? Mas antes de começarmos, eu separei aqui uma imagem, certo? Onde a gente tem isso daqui, ó. Bem simples, eu não vou nem botar em tela cheia, só pra gente poder realmente visualizar aqui, ó. Front-end e back-end. Todo e qualquer sistema, pessoal, a gente tem basicamente isso daqui. Tem outras coisas, logicamente, mas eu não vou me aprofundar. É o front e o back, ok? Às vezes as pessoas não conseguem visualizar isso daqui. Eu vou tentar de uma forma mais simples no outro slide aqui, ó, que é essa forma aqui, que o que acontece? Aqui são as logomarcas dos principais navegadores que a gente tem hoje na atualidade. Firefox, o Chrome, o Safari, o Internet Explorer. E também a gente tem esse bonequinho do Android como se fosse um aplicativo mobile, ou aplicativo de celular, ok? Então, o usuário ele tem acesso aos sistemas que são desenvolvidos através de um desses navegadores. Hoje se falando de sistema web ou de aplicativo. Então, o que os usuários veem, o que a gente vê quando a gente acessa um site, quando a gente acessa um sistema, um programa, é justamente o front-end, é o visual, é o que você consegue ver. É a única coisa que o usuário consegue ver. É a tela
a tela que foi desenvolvida ali, certo? Para que você consiga consumir. Digamos que é um portal de notícias. Você abre lá, sei lá, um exemplo, o uol.com.br. Você vai ver várias notícias. Ali é o front-end, você está consumindo, você está lendo. Esse front-end, pessoal, para que eles possam ter essas informações, essas notícias, ele tem um back-end, que é quem vai servir as notícias por front-end, nesse caso do nosso portal de notícias. Então, o back-end, que é esse desenho, pode ser em várias linguagens. Pode ser em Node, PHP, em Java, em Go, em Ruby, ou seja, existe N linguagens de programação, certo? Então, no nosso caso, nós vamos fazer aqui, ó, em Node, ok? E o Node, o back-end, por sua vez, ele não tem as informações que ele precisa enviar para o front-end. O que ele faz? Ele faz aqui até um desenhozinho bem legal, que é um banco de dados, né? Que é essa imagem aqui, ó. O front-end vem aqui, ó. Back-end, me traga as notícias de hoje. O back-end entende, recebe essa solicitação do front e ele, opa, o front, alguém quer ver as notícias de hoje. E ele, onde é que tem as notícias? Tá lá guardado no banco de dados. Ele vai lá no banco de dados, fala, banco de dados, me dê as notícias do dia de hoje. O banco de dados vai pegar, vai localizar, certo? As notícias do dia de hoje, vai devolver para o back-end e o back-end vai devolver para o front-end e, consequentemente, o usuário vai conseguir consumir aquela informação, ok? A gente vai já passar uma imagem para ver o que é mais ou menos o banco de dados aqui para vocês verem. Nesse próximo slide, pessoal, eu fiz um desenho bem simples aqui para vocês tentarem entender como as coisas funcionam na internet de forma bem básica. Claro que existe muito mais coisas, mas via de regra é isso daqui, ok? O que é um site? O que a gente desenvolve o site? O que são um site? O que é um site? O que é um sistema? Nada mais é, pessoal, do que arquivos que a gente desenvolve. Por exemplo, nós, digamos que um advogado vai precisar fazer a petição, sei lá, vai abrir um processo, vai fazer uma moção, qualquer coisa, ele vai digitar no documento lá, sei lá, do Word ou de qualquer outro tipo de editor editor de texto e vai digitar todo o processo, vai colocar, vai botar, sei lá, cláusula por cláusula, vai fazer tudo ali dentro para poder ter aquele contrato, aquele processo ali. Então é um arquivo digital, a gente não pega, a gente está digitando, a gente vê. O site é a mesma coisa. É um arquivo que a gente vai criar e nele a gente vai colocar várias informações. Claro que são códigos de acordo com a linguagem que a gente vai trabalhar. Então, os sites são simplesmente isso. E aí o site tem o front, que é o que a gente digita no nosso código, e o back-end é dinâmico. A gente vai entender isso para frente. Uma vez que a gente tem esses sites, esses arquivos, pessoal, que a gente desenvolveu um site lá, a gente coloca esse site, ele fica em um computador. Inicialmente, ele fica no nosso computador, porque a gente está fazendo no nosso computador. Beleza? Só que estando no nosso computador, as pessoas que consomem a internet não conseguem acessar esse arquivo que a gente criou, certo? Digamos que você quer criar um site, sei lá, um portal de notícias. Ele, no seu computador, ele vai funcionar enquanto você estiver desenvolvendo. Só que o seu intuito não é que você somente veja no seu computador, é que as pessoas acessem esse arquivo que você criou, que é o site. Então, para isso, a gente joga esses arquivos lá em um computador, que a gente chama de servidor. Mas um servidor nada mais é do que um computador, só que um computador ligado na internet e aberto para que todas as pessoas acessem. Que é esse desenho que eu fiz aqui, ó, esse primeiro do front-end. A gente pega esses arquivos aqui e joga nesse computador. Aí existem as empresas que têm esse serviço, como a Wallhost, como a HostGator, como a LocalWeb. Então a gente coloca o nosso site, é o que a gente chama de hospedar um site. Nós hospedamos o nosso site, que é nada mais do que arquivos, nesse servidor. Aí, lá, esses serviços como HostGator, LocalWeb, o Wallhost, o que eles fazem? Ele nos dá um endereço único, certo? Que é o endereço onde, quando qualquer pessoa colocar na internet aqui, nessa coisinha aqui, que a gente coloca o nosso www, na mesma nota que botar aqui, automaticamente o nosso navegador, que aqui no caso é o Chrome, ele vai solicitar na internet o que vem nesse endereço e vai bater justamente lá no servidor onde está o nosso site, e o nosso site vai ser exibido. E nada mais, um site, por exemplo, a gente pode abrir aqui o Google, aqui nada mais é do que um arquivo aqui por trás, cheio com alguns códigos. Por exemplo, se eu botar aqui inspecional, eu vou trazer aqui a janela para cá, você vai ver o seguinte, ó.
Deixa eu tentar diminuir aqui para ficar melhor. Aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Ó, isso daqui, ó. Isso daqui é o site do Google. São esses textos todos aqui, ó. Que nada mais é do que textos que a pessoa digitou. Claro que são códigos, né? A gente você pode aprender. No meu canal mesmo tem um curso de web designer, que aí você vai colocando. E tudo isso daqui, pessoal, que está aqui, é isso daqui, ok? Então, uma vez que a gente coloca o nosso site na internet, ele fica no servidor lá. Aí aqui é o desenho. Aqui, por exemplo, ó, eu criei esse bonequinho que é o usuário. O que o usuário faz? Ele vai lá e digita aqui no... Aqui, ó, wall.com.br. Ele digitou aqui, ó. Tá aqui nessa ilustração que eu fiz. Nesse momento, quando a gente dá um enter, ele vai... Como esse endereço está registrado aqui nesse servidor, digamos assim, ele vai bater aqui, certo? Esse servidor vai entender, opa, ele quer exibir todas as notícias. Então, esse servidor, ele vai solicitar por back-end, que pode ser em um outro servidor, só que isso a gente não vai abordar aqui. Esse outro servidor solicita ao banco de dados a informação, o banco de dados processa, devolve para o back-end, devolve para o front-end, o front-end devolve para o usuário. A mesma coisa é se ele acessar o Google. Digamos que o Google está em outro computador. Não tem, são centenas de milhares de servidores espalhados pelo mundo todo, que tem centenas de milhares de sites hospedados. Todos nessa mesma lógica, não tem muito o que inventar. Claro, como eu disse, existe várias outras coisas, como camada de segurança, como serviços que vai nos dar mais performance. Enfim, isso não é, eu não vou entrar nesse mérito. Só quero te dizer que como as coisas funcionam, qual é a mágica que funciona quando você digita lá o www. É exatamente isso. O que ele retorna aqui é um arquivo por trás, no final das contas, é um arquivo somente com textos. São códigos, que é o que a gente aprende quando a gente faz o web design. O banco de dados, para a gente poder só trazer aqui e finalizar esse slide, ele nada mais é, pessoal, do que tipo uma planilha. Quando a gente está numa empresa que não possui um sistema online, web, o que eles fazem? Ou ele anota no papel, ou ele anota numa planilha, lá do Excel, ou qualquer outro tipo de planilha. Eu até trouxe um exemplozinho aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu fiz uma planilhazinha bem simples, com alguns carros que eu cadastrei. É uma planilha de carros, tem um nome, marca, cor e valor. Aqui eu botei o nome, tem um Civic, tem um Corolla, tem um Compass, e aqui tem as informações deles, são totalmente fictícios, não sei nem se está certo esses nomes aqui, beleza? Então assim, ó, trazendo esse exemplo de planilha aqui que eu disse, digamos que quando o usuário digitou aqui, sei lá, Rent a Car, né, que é um site de aluguel, só um exemplo, ele quer acessar, quer ver os carros que estão cadastrados nessa plataforma, ele vai aqui no front, o front-end vai no back, o back-end pega lá no banco, eu preciso de todos os carros que você tem cadastrado. Ele vai lá na planilha onde está cadastrado os carros, vai juntar tudo e vai encontrar esses 3 carros com essas informações aqui, com essas colunas, vai encontrar aqui e vai jogar pro back, o back pro front. O front organiza da forma que ele quiser, bota na forma de tabela, bota na forma com as cores diferentes, lá cada informação, cada coluna, e o usuário vai ver. Então, pessoal, é bem simples. No final das contas, é simples. Não estou dizendo que é fácil, que você precisa realmente se esforçar para poder aprender a fazer isso. Mas no final das contas, é basicamente isso que funciona todo e qualquer site, ou sistema, ou aplicativo. É isso daqui. O aplicativo, a diferença é que você não acessa no navegador, coloca no www. É pelo aplicativo do celular. Mas o aplicativo, o que você vê no celular é o front-end também. É uma aplicação que por trás tem um back-end, que por trás tem um banco de dados. É exatamente isso para todas as coisas que funcionam hoje em termos de desenvolvimento web. Beleza? Então assim, ó, esse vídeo foi só uma introdução do que a gente vai ver. O que nós vamos abordar nesse vídeo é essa camada aqui, ó, o back-end. A gente não vai fazer o front e nós não iremos trabalhar com o banco de dados, ok? Nós vamos apenas fazer o nosso back-end, como se fosse de sei lá, vamos fazer uns cadastros de uns carros, como eu dei esse exemplo aqui da planilha, vamos fazer uns cadastros de uns carros aqui, beleza? Então nós vamos começar, a gente nunca fez nenhum material de Node, então eu espero que vocês gostem, peço que vocês compartilhem aí o nosso conteúdo, se tiverem dúvida, coloquem nos comentários. Como eu disse, eu estou sendo um mentor de algumas pessoas que estão entrando no mundo do desenvolvimento, eu gosto bastante de fazer isso. Se você, porventura, está entrando agora, deixa um comentário aí, quem sabe a gente possa ter contato e a gente possa se ajudar em relação a essa nova jornada na sua vida, ok? Muito obrigado, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, deixa um comentário, deixa o seu like, isso nos ajuda bastante. Muito obrigado e valeu!